Olá pessoal, como eu tinha comentado, eu vou fazer alguns vídeos de mais ou menos 5 minutos das conversas, da conversa que eu tive com o Alexandre na semana passada, o doutor Alexandre Magno, com relação a algumas dúvidas que a gente tem recebido, e eu vou fazer por vídeo, vou deixar aí no nosso canal no YouTube, no Facebook, até vou compartilhar nos nossos grupos no WhatsApp para que todo mundo tenha acesso e fique mais produtivo para todo mundo, né? E eu vou tentar monitorar em mais ou menos 5 minutos cada vídeo. Eu vou começar com um dos assuntos que a gente começou a nossa conversa. Com relação ao medo, né? É muito comum, eu particularmente recebo mensagens e o pessoal da Educalar, e é muito comum, eu conheço pessoas que têm medo de falar sobre educação domiciliar. Tem medo do conselho tutelar, tem medo de oficial de justiça, tem medo de promotor, tem medo de juiz. E assim, é muito complicado a gente querer defender uma causa, a gente querer defender o ensino à educação domiciliar se a gente fica se escondendo, né? Eu conheço pessoas que já comentaram de às vezes comprar um sítio e se isolar para fazer educação domiciliar. Eu particularmente até gosto de sítio e eu me isolaria de forma bem tranquila, mas se eu não estivesse defendendo nada, né? Por que eu digo isso? Porque hoje a gente diz que a gente tem 6.000 famílias mais ou menos fazendo educação domiciliar em casa, né? Educação domiciliar em si, em casa é redundante. E esse dado é um pouco complicado a gente afirmar porque a gente não sabe exatamente a quantidade de pessoas. Eu acredito que seja até muito mais do que isso, mas a gente não tem essa informação, não tem esse dado, porque a maioria das famílias tem medo, né? E aquela velha história, tem pessoas que pagam para não se incomodar. A questão é que a gente não consegue defender, a gente não consegue buscar a legalização, a gente não consegue promover algo se a gente está se escondendo. Então, o meu convite a vocês que participam do projeto Educalar, né, hoje são mais de 600 pessoas, é que você avalie exatamente o que tem balizado, o que tem estruturado a sua vontade de fazer educação domiciliar. Né? Qual é o propósito que você tem escolhido? Ah, eu estou fazendo educação domiciliar por causa desse motivo aqui, por seguir esse propósito. Eu acredito que a partir do momento que você entende isso e sabe exatamente o que está balizando a sua vontade de educar seus filhos em casa, independente do que aconteça, você vai lutar por isso, vai tentar promover isso. Uma das maneiras da gente promover é realmente explicando e ensinando as pessoas que nos perguntam. Não precisa sair para todo mundo e falando, eu faço educação domiciliar. Eu às vezes sou assim. Eu encontro a pessoa na rua, a pessoa me pergunta do meu filho, eu já vou falar isso. Eu não tenho nenhum problema com relação a me incomodar, e eu já falei para várias pessoas, se eu tiver que enfrentar um problema jurídico com relação a isso, eu particularmente não vejo nenhum problema. Afinal das contas é o que realmente eu acredito. Mas eu entendo que muitas vezes nem todo mundo tem um pensamento ou a vontade como eu tenho. A minha iniciativa com esse vídeo é fazer com que você entenda exatamente isso, né? Às vezes começa escrevendo um blog a rotina do seu filho, né? E explicando o que é feito, o que não é feito. Isso é interessante até pela questão de registro, né? Onde você tem registrado o que você tem feito com o seu filho? Eu acredito que se nós estamos realmente fazendo a educação domiciliar, seguindo princípios, seguindo um currículo definido, tendo apoio de um grupo, não tem por que ter medo. Né? Nesse exato momento, na verdade, nos últimos pelo menos 13 ou 14 meses aí, a gente não tem podido ser processado. Existem famílias em um número muito baixo. O Alexandre falou que menos de 10% dos casos aí que são levantados acontecem em processo. É, então, assim, é um número bem pequeno mesmo. Não precisa ter esse medo. A questão é a gente estar se expondo de forma estruturada. A gente está explicando como funciona a educação domiciliar. Tem muitas pessoas que não entendem como funciona. Né? A gente não precisa ter esse medo, né? E que assim a Educalar possa servir de apoio para você. Se você tem alguma dúvida, a gente tem se estruturado para isso, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco essa questão, mas é muito importante que cada um que tem feito a educação domiciliar, que tenha consciência do motivo que isso tem o levado a fazer educação domiciliar e que você possa, sem medo, defender isso para as pessoas que entram em contato com você, que você possa, sem medo, defender isso de forma a contribuir com o grupo que tem feito educação domiciliar para que a gente possa, em primeiro momento, legalizar isso,
né, para que as pessoas parem de ter o medo. Em segundo momento, defender a situação de que o que o governo vai poder fazer ou não fazer na educação domiciliar, porque outro grande problema que nós vamos enfrentar é a questão das regulamentações que o governo vai querer impor para nós, né? Então fique atento, fique de olho nisso, que Deus nos ajude. Um abraço.